Chegamos a Adanhamã, um local impressionante, mas para falarmos desse local, vamos falar um pouco antes sobre Shanliurfa, para que vocês possam entender o motivo que nos trouxe aqui. Mas antes disso, vejam onde passamos a nossa noite. Ne istiyorsun ben? Söyle. Neredeyiz biz? Ne oldu bizim program? İzmir'e gidiyorduk, ne oldu? Bom, então, vamos lá. Contar. Então, nós nos despedimos de vocês lá em Diyarbakır, porque a gente ia começar a volta. E aí a gente ia começar a volta pela mesma estrada que a gente veio. Aí o Gursel, como ele é o rei das mudanças, sem falar com as pessoas, ele colocou no GPS outra estrada e veio parar aqui em Nerut, na montanha Nerut, que vocês devem conhecer já da internet, como eu. Aí a gente chegou, ele correu muito pra gente pegar o pôr do sol, mas não deu tempo, porque a gente não achava o caminho para chegar até aqui. Faltando 12 quilômetros para chegar lá na montanha, a gente parou. Tem uma pensãozinha, é um vilarejozinho assim, não tem nada. Pra vocês terem ideia, não tem Coca-Cola. Mas tem Lamaju. Lamaju tem, ó. Isso daqui, que todo mundo sabe. O Rafael e a Tainá. Tá bem gostoso. Outra coisa, o João já ficou pra trás. Ele ficou lá em Diyarbakır, que amanhã ele tem que voltar pra Inglaterra, porque ele tem que trabalhar pra poder voltar pra Turquia. Na próxima semana a gente encontra com ele de novo. E o Rafael e a Tainara seguem com a gente até Izmir, porque de lá eles vão pra Bulgária. Então eles ainda vão ficar mais 1.300 quilômetros mais ou menos com a gente. Essa noite a gente vai passar aqui, a gente não vai dormir na pensão, porque a gente não gosta de cama, a gente já acostumou com a barraca, com o colchão duro, com dor no pescoço. A gente também não quer mais usar chuveiro, a gente não quer nada disso mais. Então, a gente aqui tem a pensão, mas a gente não quer a pensão, a gente quer a nossa barraca. Então, e pra melhorar ainda, nós vamos dormir nós 4 juntos hoje. Olha que legal. Essa noite a gente vai passar aqui pra gente ver o nascer do sol lá na montanha Nerut. O Lamaju aqui custa 3 liras. 3 liras, pensa nisso. Izmir custa 10, Istambul custa 12, 15. Aqui custa 3 liras. Acı. O Gustavo tá falando que ajuda. Como eu comecei a experimentar todas as coisas que eu não gosto, eu experimento as coisas que ele fala. Essa pimenta é ardida, pra mim parece doce. Essa tá ardidinha, mas não tá igual ele fala. Ardido não. Tá bom. Yarın É sabah isso. orada yukarıda görüşeceğiz. Amanhã a gente mostra. Aqui a gente pagou pra poder colocar a barraca ali no quintal da pensão. A gente pagou 20 liras, mas a gente tem direito ao Wi-Fi. Olha que moderno. Wi-Fi, banho no chuveiro ou na ducha, não sei o que tem aqui. Os banheiros são todos turcos, estilo turco ali. Mas a gente tem banheiro. Então a gente Biz achou baratinho, 20 liras. güneşin doğuşuna gideceğiz. Ve İsa'nın batışına da gidiyor. Então ele tá falando que a gente vai lá ver o nascer do sol no Nerut. Sabah orada yukarıda görüşmek üzere. A gente se vê pela manhã, porque a gente tá tudo, olha, eu tô horrível. Gente, acabou a vaidade. Eu já nem tenho, né? Então eu normal sem vaidade já sou ruim. Então totalmente sem vaidade eu sou pior. Unha, cabelo, maquiagem, muito horror, muito difícil. Ha? Chris ne oluyor? Chris Hanım. Ne yapıyorsun? Suíte hazır. Rezidensyal kral. Bugün gördün değil mi 5.000 liralık kral odasını? Nerede? Burada masada. Bom dia para vocês. Hoje é dia 1º de novembro. A luz tá forte aqui, mas pra vocês poderem ver bem. Eu e o Gursel, a gente passou a noite aqui em Karadut. Karadut, isso mesmo, né? Em Karadut, é uma cidadezinha já próxima de Diyarbakır. Próxima, assim, já 250 quilômetros mais ou menos. E nós chegamos
Quem nunca viu, nunca ouviu falar, vai ver agora com a gente. É uma região da Mesopotâmia e então ela tem bastante história, e o que a gente conseguir ver agora na volta para casa a gente vai procurar mostrar para vocês. A gente tá saindo agora às 5 da manhã para pegar o nascer do sol lá em cima da Neyrut Dağ. Gente, nós chegamos aqui à montanha Neyrut e agora a gente vai subir cerca de 500 metros para pegar o nascer do sol. É um patrimônio da Unesco. E a gente tinha bastante curiosidade de conhecer. Aqui fica, é uma região da Mesopotâmia. Isso aqui foi construído por um rei, que eu acho que ele era muito maluco. Não tem nada por aqui. Foi construído para ser colocado o corpo dele e da família. Dizem que esse é um do nascer do sol e pôr do sol mais bonitos do mundo. Que o desejo de compartilhar coisas faz com a gente. A gente acordou às 4h30 da manhã, pegamos o carro e seguimos mais 12 quilômetros de onde a gente estava acampado. E agora vamos subir 500 metros. Depois eu falo mais. Vocês se lembram lá em Şanlıurfa que nós mostramos para vocês um local chamado Balıklı Göl? Quem não viu, volte lá no vídeo de Şanlıurfa e assista. Se lembram que eu disse que aquele lago foi formado por um milagre que aconteceu quando o profeta Abraão foi lançado ao fogo? Quem ordenou que ele fosse lançado ao fogo foi exatamente esse rei, o rei Nimrod, ou Neyrut, como dizem por aqui. Para que vocês compreendam quem foi Nimrod, vamos ter que falar de Abraão novamente. E Nimrod ordenou que Abraão fosse lançado ao fogo porque ele discordava da religião politeísta. E Nimrod se declarava Deus. Esse foi o motivo pelo qual ele foi lançado no fogo e foi onde aconteceu o milagre em Şanlıurfa. São 2.150 metros acima do nível do mar. E Kibin e os L metro e o Kardá Deniz. Esse monte leva o nome do rei Neyrut, mas não é o mausoléu dele que foi construído aqui. Mas vou falar um pouco para que compreendam quem foi esse homem. Aqui a escada já tá praticamente só pedra. Sabemos que Abraão viveu cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Sendo assim, a história aqui ela é realmente bem antiga. Então agora eu vou falar para vocês sobre Neyrut ou Nimrod. Como era o perfil desse rei, considerado um dos reis mais maléficos de toda a história. Em Gênesis capítulo 10 encontra-se a descendência de Noé. No versículo 8 diz que Cuxi gerou Nimrod, ou seja, Nimrod era bisneto de Noé. Ainda no mesmo livro diz que Nimrod foi poderoso caçador e que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear, e que dessa mesma terra saiu a Assíria e ele edificou Nínive e Reobote-ir e Calá. Babilônia foi colonizada no início por Cuxi e por Nimrod. E segundo Gênesis, no capítulo 11, diz que o povo do reino de Nimrod iniciou a construção da Torre de Babel. Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico e ele
construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou ou rebelde. Quando Abraão ouviu falar sobre a construção da Torre de Babel, ele decidiu que era hora de sair e ensinar-lhes a verdade sobre Deus e sobre a falsidade e inutilidade dos ídolos. Ele sabia também que ao desafiar Nimrod até o seu próprio pai, ele estaria arriscando sua vida, já que Nimrod se proclamava Deus e exigia que todas as pessoas o adorassem. E dar o nome Nemrut a esse monte faz todo sentido quando compreendemos a história. Após quase 650 metros de subida, vamos então agora conhecer o que tem por aqui e quem foi que construiu aqui no cume desse monte as estátuas e o motivo. Bom, nós chegamos, sentamos aqui, é como se fosse um terraço, já tem bastante pessoas aqui, não muitas, mas mais de 10, umas 15 ou 20 pessoas aguardando para ver o espetáculo. O primeiro motivo da nossa subida foi realmente ver esse espetáculo que vocês vão acompanhar conosco agora, o nascer do sol aqui de cima, a quase 2.200 metros de altura acima do nível do mar. Viram o nascer do sol? Gente, é muito frio, as mãos parecem que vão congelar, mas valeu a pena. Nem todo mundo tem essa oportunidade e é difícil subir aqui. A gente reflete sobre a vida, sobre como nós temos um ego para construir isso no topo de uma montanha de trabalho escravo. Esse local é um dos mais importantes parques nacionais da Turquia, além de ser considerado patrimônio mundial pela Unesco desde 1987. Aqui é possível ver estátuas enormes de pedras encravadas em forma de cabeças, que foram feitas na época do rei Antíoco, rei de Comagene, entre 64 e 38 a.C. Os Comagene reinaram nessa região em 65 a.C. e o túmulo do rei Antíoco também encontra-se nesse lugar, mas até hoje não foi possível confirmar se ele está enterrado aqui ou não. As estátuas encontram-se espalhadas em 3 esplanadas, leste, oeste e norte, todas no topo do monte. As estátuas representam o rei e os deuses mais importantes da mitologia grega e persa, como Zeus, Apolo e Hércules. Da esplanada norte, infelizmente não sobrou muita coisa, mas do lado leste e o oeste eles ainda têm várias estátuas, que um dos lados é esse que vocês estão vendo no vídeo agora. Antíoco, o rei que ordenou a construção desse local como um local de culto e sagrado, ele apoiava o culto como um propagador de felicidade e salvação. Muitas das ruínas aqui no Monte Nerude são monumentos do culto imperial de Comagene. A área mais importante para o culto era a tumba de Antíoco I, decorada com estátuas colossais feitas de calcário. Essas estátuas que estão mais acima, elas já estavam sentadas, com o nome de cada deus inscrito nelas. As cabeças das estátuas em algum momento foram removidas de seus corpos e agora estão espalhadas por todo o local. Os deuses estão representados com chapéus persas e os pescoços de Antíoco, e dos outros deuses estão protegidos por babados ao estilo persa. A cabeça da deusa Comagena da fertilidade está decorada com uma coroa de frutos. Eu confesso a vocês que há muitas coisas sobre esse local que eu desconheço e estou aprendendo junto com vocês, mas uma coisa que essa viagem me ensinou é que realmente eu não conheço nada e há muita coisa ainda para que eu possa aprender.
Subir até aqui não é nada fácil. Não é possível fazer isso com uma criança pequena ou um bebê de colo. Portanto, se você quiser visitar o Monte Neirut, faça isso com bastante disposição, porque chegar até aqui é realmente um pouco difícil, mas a vista do nascer do sol vale a pena, é inesquecível, é algo que eu vou levar para a vida inteira. Para chegar até aqui, você pode chegar de avião, saindo de Istambul, a aeroporto na cidade de Adıyaman, o local mais próximo do monte, e se organizar para fazer a subida. Há vans que trazem até o ponto onde deixamos o carro e de lá você sobe a pé. Você pode acampar por aqui para ver o nascer do sol ou o pôr do sol. É um local seguro. Esse é o lado norte do monte. É o lado mais destruído, mas é também o lado onde é possível ver o pôr do sol. As escavações feitas aqui no local revelaram que o túmulo do rei foi erguido aqui no topo da colina. Sendo assim, os ossos ou cinzas do rei foram colocadas numa câmara escavada na rocha, que terá sido coberta depois com o túmulo. Apesar dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos no local, não foi descoberta a câmara de enterramento, então ainda não é possível dizer que o corpo dele encontra-se nesse local. Esse local foi descoberto por um engenheiro alemão no ano de 1881, mas só foi documentado completamente nos anos de 1990. O segredo é subir na hora do nascer ou no pôr do sol. E agora vamos iniciar a descida. Vamos até o carro e de lá vamos até onde está nossa barraca, onde acampamos lá no jardim da pensão, para encontrar com o Rafael e a Tainara e seguir viagem. Então, recapitulando, o nome desse monte é Neirut, que é também o rei que eu descrevi no início do vídeo. E o rei que ordenou a construção desse santuário e túmulo aqui no alto do Monte Neirut foi o rei Antíoco I, que era o rei de Comagene. Então não vamos confundir os reis. Nós acabamos de descer lá de cima do cume da montanha, Neirut, e vocês puderam ver no vídeo todas as coisas que nós vimos. E vocês puderam ver juntamente conosco o quão lindo é o nascer do sol nesse lugar. Então nós acordamos hoje às 4h30 da manhã, subimos a montanha, viemos para cá, subimos a montanha cerca de 600 altanhos metros, né? Cerca de 600 metros de escada. E tivemos assim uma sensação térmica de muito frio, é um vento gelado, é início de inverno na Turquia, então é muito frio, não dá nem pra gente se arrumar muito bem, ó, minha roupa de meia e tudo, mas vale a pena. O nascer do sol é lindo, a gente conseguiu registrar pra vocês, e agora a gente vai descer, arrumar a nossa barraca. A gente acampou ali no quintal de uma pensão, a gente falou já sobre isso, só para poder ver esse espetáculo. A gente vai organizar as coisas para seguir viagem. A gente está voltando para casa e procurando mostrar para vocês o que a gente encontrar de belo por esse lugar. A entrada aqui custa 45 liras por pessoa, o carro vai até lá próximo, mas depois precisa subir cerca de 600 metros caminhando. Valeu a pena! Quando a gente desce da montanha, dá para tomar um café aqui com a vista do vale. É lindo, né? Mas a gente tem que seguir viagem, tá?
Bom, o ideal, uma dica para vocês, o ideal é vir para cá acampar ou ficar numa pensão próxima, num local próximo já da montanha, e aí subir bem cedinho como a gente fez para conseguir ver o nascer do sol. Já o pôr do sol vai ser do outro lado, então lá em cima a montanha ela tem duas faces com as esculturas, tanto desse lado quanto do outro. De um lado nascer, do outro pôr do sol. Então o ideal é realmente passar uma noite por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês nesse país.